prazer, Viviane Noronha. Sou nascida e criada na comunidade do Rodo, em Santa Cruz, filha de Dona Kelly. E hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho de mim, da minha história e de momentos que talvez vocês não saibam. Eu nasci em 2003, sou uma dos 7 filhos que Dona Kelly tem. Vitória, Viviane, Vinícius, Vivian, João Vitor, Valentina e Vicente. E a minha mãe, ela sempre trabalhou. Minha mãe trabalhou em hospital, em casa de família. Inclusive, o hospital que minha mãe já trabalhou. E hoje em dia eu e meus filhos têm plano nesse hospital. Minha mãe vivia mais no trabalho do que em casa. Eu já morei com a minha avó, já morei com a avó da minha irmã, porque minha mãe precisava trabalhar. E conforme a gente só tinha minha mãe e minha avó para dar o nosso sustento, levar pra escola. E teve uns certos tempos também que a minha avó e minha mãe não davam tão certo. A minha mãe teve que contratar uma moça pra olhar eu e minha irmã. A gente teve que aprender a se cuidar, né? E cuidar uma da outra com o tempo, porque teve uma época que minha mãe não pôde pagar alguém pra olhar a gente. E a minha mãe, ela sempre deixava lista na geladeira: Viviane lava a louça, Vitória limpa o quintal. E eu fazia mais coisa do que a minha irmã mais velha. Eu ficava com medo da minha mãe chegar do trabalho e brigar com a gente. O que acontecia? Eu acabava fazendo, né? Mas minha mãe trabalhava, a gente tinha que tirar nota boa todo ano da escola, porque a gente sempre ganhava alguma coisa. E o ano que eu tenho uma memória muito boa foi quando eu ganhei meu primeiro telefone. Esses telefones da guitarra, sabe? Eu ganhei um branco com rosa e minha irmã ganhou um rosa com branco, porque a gente passou. Mas a minha irmã tinha tirado B e eu tirei MB e a gente ganhou o mesmo presente. Diferente do que as pessoas acham, na minha infância eu sempre fui muito quietinha. E quietinha ao ponto de minha mãe ser chamada na creche, escola, porque eu era muito quieta. Eu era diferente das outras crianças. E a diretora, a coordenadora, chamava minha mãe pra conversar, pra me levar em algum médico, em algum profissional, pra ver se eu tinha alguma coisa diferente das outras crianças. Tudo que eu pedia com 1. Tudo que eu pedia eu apontava assim e falava: geladeira, tudo. E também eu era muito estabanada. Teve um dia, a minha mãe já trabalhou também vendendo empadão. Inclusive, o empadão da minha mãe é o melhor que existe. Eu cheguei da escola, estudava na Marinheiro, e minha mãe falou assim: leva esse empadão ali pra... Eu não lembro se era Sônia o nome da moça. E eu, tá bom. Cheguei, fui levando empadão. Passou umas 2 ruas. Quando eu tava quase chegando lá, eu tropecei. E eu derrubei o empadão inteiro. E quebrou inteiro. E o dinheiro que a minha mãe recebeu, a minha mãe teve que preparar outro empadão por minha culpa de, tipo assim, não prestar tanta atenção. E a moça, infelizmente, teve que esperar o empadão dela, que não saiu na hora que ela quis. Apesar de eu ter sido uma criança muito quietinha, sempre tive muita amizade. Meus amigos eram mais homens do que meninas. E eu tenho muita amizade que era do meu ciclo. Inclusive a Belão, ela é minha amiga de mais de 10 anos, né? E vamos aproveitar que estamos falando de amizade. Agora você conta alguma história marcante da nossa amizade pra eles. No dia de domingo, quando a gente ia pra casa da sua avó, comer bolinho de arroz. Era muito bom. Porque é o molho de arroz que minha avó ensinou pra mim. E a Belão, conforme foi minha melhor amiga esses anos todos, ela conhece todos os meus familiares. E a gente ia pra casa da minha avó, tia. E a gente é isso daí mesmo. O que a Vivi é pra você? amor, lealdade, raiva, estresse e o principal, companheirismo. Eu tô com muita vergonha. E esse foi uns poucos dos meus momentos na minha infância. E no próximo episódio eu falo da minha adolescência. E já vou adiantando que ela foi um pouquinho caótica. Não foi simplesinha igual a minha infância, tá bom? Então um beijo e até o próximo episódio.